Mel, com Paulo César Magela. Muito bem, agora é hora do editor-chefe do Jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela. PC, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, Marcelo, bom dia para você, bom dia para a Suelen, bom dia para a Nath, bom dia para o Hugo, bom dia para o Éder, todo mundo presente toda aqui hoje. Tá todo mundo aqui dentro do estúdio da equipe de divulgação do trabalho aqui que foi produzido pela equipe da própria rádio e com a participação dos ouvintes que estão sempre nos municiando com algumas informações, Sim, não é isso? Com certeza, isso aí. Nós vamos começar por onde, PC? Vamos começar por uma matéria que não tem nada a ver com política, mas é porque está com grande repercussão no Rio de Janeiro, a morte daqueles 3 médicos que aconteceu na madrugada de ontem. E o resultado disso, hoje pela manhã, 4 traficantes foram encontrados mortos. É como se fossem pontas soltas no Rio de Janeiro. 2 deles já são suspeitos de terem participado dessa chacina que aconteceu na Barra da Tijuca. E tudo porque a linha de investigação diz que um dos médicos foi confundido com um miliciano. E esse miliciano teria participação na morte de um traficante chamado Vin Diesel, conhecido como Vin Diesel. Então foi uma vingança. Ele é da milícia. Então, essa foi uma vingança contra ele, só que eram 4 inocentes. Um dos médicos levou 17 tiros, mas ele conseguiu escapar. Ele já respira sem aparelhos, mas os outros 3 morreram. Então, em princípio, não há nenhuma conotação política, não foi vingança, absolutamente nada, apenas porque confundiram. E por esse erro também esses traficantes pagaram a conta, porque não se deixa a ponta solta. Eles foram encontrados mortos lá na Gardênia, perto ali do Rio Sul também, do Rio Sul não, do Rio Centro, lá na Barra da Tijuca. Assim, uma roda que vai girando sempre, né? Vai virando sempre essa roda. Morto por engano. Exatamente. Bom, Marcelo, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, deverá fazer uma homenagem ao professor Murilo Engel. A sua cremação deve ter acontecido ontem ou hoje, lá em Toulouse, na França. Só para lembrar, ele morreu de mal súbito na última quarta-feira em Romorantin-Lanthenay, cidade do Vale do Loire. E quando era ministro da Educação, o Engel teve uma ação muito assim, próxima da Unesco e por isso ele vai ser homenageado pela organização. Por sua vez, o corpo, as cinzas devem chegar amanhã ao Brasil, amanhã ou depois de amanhã, dependendo do voo da Europa, porque a dona Lucy, que é sua companheira de viagem de longo tempo, ela que vai trazer as cinzas, que devem ser inclusive colocadas no seu sítio, Passarga, dali na região de Caeté. Sim. Bom, Marcelo, o ministro do Tribunal de Contas, o ex-senador, ex-governador também, Antônio Anastasia, ele foi ontem ao Senado participar de uma solenidade de promulgação. O que é promulgação? É que quando não há sanção da presidência, o próprio Legislativo coloca a lei em vigor. E, nesse caso, o Senado promulgou uma emenda à Constituição Federal, que levou o número 131, que suprime a perda de nacionalidade brasileira em razão da mera aquisição de outra nacionalidade. O que estava acontecendo? Que muitas pessoas optaram por outra nacionalidade, por vários motivos, e elas perdiam automaticamente a nacionalidade brasileira. E isso estava provocando alguns problemas e preocupações. Essa emenda de Antônio Anastasia, quando era senador, ela foi aprovada e foi promulgada ontem. E por isso ele comemorou, e lembrando, há relatos de pessoas que deixaram suas casas para tentarem a vida fora do país e, ao terem sucesso em sua empreitada, acabaram por serem punidas com a perda da nacionalidade brasileira. A emenda evita tal procedimento. Sim, sim. Bom, aqui em Juiz de Fora, a Câmara Municipal recebeu na semana passada a Lei de Meios, o orçamento da Prefeitura para 2024, e com déficit zero. Ou seja, a previsão de receita batia com a estimativa de despesas. Ótimo. O Estado, por sua vez, encaminhou ontem a lei do orçamento do Estado para 2024 e tem um déficit de 8 bilhões. A mensagem estimou uma receita de 114 bilhões 404 milhões, mas fixa a despesa em 122 bilhões 493 milhões. E olha que caiu, hein? Já teve pior. Já teve pior. O governo está dizendo que também está pagando algumas coisas referentes ao regime de recuperação fiscal. E por conta disso,
a essas projeções que vão comprometendo o Caixa, mas que está bem abaixo do que ele quando ele recebeu. E finalmente, Marcelo, só para lembrar, ontem as comemorações dos 35 anos da Constituição Federal foram marcadas por discursos do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, aqui de Minas, o presidente do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, e todos eles caminharam na mesma vibe, né? Ou seja, no mesmo caminho. Temos que conciliar os poderes, porque, como diz a própria Constituição que se celebrava, ela diz que os poderes são harmônicos, mas independentes. E o que tem acontecido é que um órgão está sempre metendo a caneta no outro, né? Ora é o Supremo questionando leis aprovadas pela Câmara e pelo Senado, ora é o Senado fazendo leis para tirar poderes do Supremo, como essa mais recente agora, que é tirar o poder de ações monocráticas dos juízes, redução também do mandato. Alguém quer que os ministros tenham um mandato de 11 anos, talvez seja, porque hoje eles estão, um mandato é permanente. Você vai até chegar a 75 anos, que aconteceu com a ministra Rosa Weber. Ela fez 75 anos e aí uma aposentadoria compulsória, ou seja, obrigatória, não pode ficar mais com 75 anos no Supremo. E a Câmara e o Senado querem, o Senado principalmente, ele que atua nessas questões, quer fazer algumas mudanças. Ou seja, o discurso ontem é assim, não meta a colher na sua instância e você também na minha, mas na prática há ações nesse sentido. E os discursos ontem foram tentativa de conciliação. Porque, na verdade, quando aconteceram aqueles atos de 8 de janeiro, as duas casas foram atingidas. Exatamente. E elas reagiram à altura, o que garantiu a democracia. E não é agora que eles vão brigar. Não deve brigar. Não devem brigar. E como diz aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam. Dois não brigam, exatamente. Então, é isso aí, Marcelo. É isso aí, PC. Valeu. Nós receberíamos hoje aqui no painel a presença da prefeita Margarida Salomão, mas diante das chuvas de ontem, como foi relatado agora pelo Bruno Keller, a cidade tem vários pontos que precisam ser avaliados e ela gosta e tem até e é correto fazer a avaliação pessoalmente, ela vai nos lugares. Sendo que a grande questão é a falta de energia elétrica em vários bairros da cidade e árvores que caíram diante daquele temporal que assolou a cidade e a região na noite de ontem, Marcelo. Exatamente. Mas em breve ela virá aqui para falar sobre essas ações. Provavelmente semana que vem. Provavelmente na semana que vem. Um abraço, PC. Obrigado pela participação. Um abraço, bom Marcelo. trabalho para você. Para você e para os ouvintes, boa semana, sextou. Valeu. Agora a Transamérica 928. Painel com Paulo César Magela.